You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Prontos para mais uma aulinha? Gostei muito da participação de vocês da atividade síncrona, né? Que a gente marcou com a monitora. Espero que todos tenham enviado a atividade. Outra coisa, o sistema ele bloqueia. Até ontem, meia-noite, domingo, né? E aí, que nem essa semana. Eu vou liberar uma atividade hoje, né? Para ser feita até domingo que vem. E espero que todos tenham conseguido enviar do jeito que vocês queriam, né? Mas não vai ser penalizado, né? Não ter logo, não ter resenha. Acabou que o sistema bloqueou o sistema de envio de arquivo, né? Só que aí eu fui lá e descliquei. Então, fica tranquilo. O negócio é o conteúdo tá lá. Eu ouvi falar que o sistema, acho que ontem, eu vi até no grupo da UFPEL, que não estava muito legal. O domingão estava ruim. A Kátia está falando que foi no final de semana todo. Bom, o que a gente combinou, né? Agora eu vou falar de. O título está de radiologia e ultrassonografia. Deixa eu ligar meu celular, que na hora de começar a apresentação não vejo mais nada. Mas a gente vai falar bem de ultrassom, né? Conforme o nosso conteúdo lá. Eu não tinha nem que ouvir, né? E aí a gente faz que nem semana passada. Vocês vão perguntando, a gente vai indo, tá? Ô, Bernardo, a gente não tem muito tempo, talvez no fim da aula ou pelo fórum. O que vai acontecer? A monitora vai enviar hoje para vocês o que foi feito no setor, quer dizer, o laudo que foi entregue para o tutor. Então, vamos olhar primeiro ele hoje, né? Aí, caso amanhã a gente tenha alguma dúvida, alguma conversa, a gente marca outro dia, olha só o exercício, ou conversa pelo fórum, né, para a gente poder melhorar. Mas então, hoje, no máximo no começo da tarde, a Eduarda vai colocar o laudo que foi enviado para o tutor. Tá bem? Tá bem, Bernardo? Escutou? Deixa eu ver se eu entro aqui de novo. Bom, tá todo mundo vendo aí. Então nós vamos começar essa parte de. Deixa eu ver se eu ligo o celular, porque liguei, voltei, foi. De raio-x e principalmente ultrassom cardíaco. Então, vocês lembram a parte de ultrassom, né? Que foi passada, que tem. Pronto, tá. Padrão ouro. Vamos ver, quem sabe, quem sabe. Vou tentar. E vocês vão perguntando que não existe padrão ouro sem aluno perguntar bem, sem escutar, entender, questionar, que nem o Bernardo perguntou da parte do laudo, que a gente vai mandar de tarde, tá? Então, nós vamos se ater um pouquinho mais do ultrassom cardíaco e vi que vocês tiveram dúvidas no VHS, no cálculo. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma paradinha no VHS também no meio da aula, tá bem? Qualquer coisa vão perguntando que eu já abri o celular e a gente vai conversando junto. Então, mesmo raio-x como ultrassom, 10% dos animais vão se tornar cardiopatas, né? O que é uma população grande? É muito grande? Talvez não seja tão grande.
Mas quando a gente presta atenção, que a gente tem que avaliar muitas vezes o coração e o pulmão do animal que tosse, será que o animal não vai... Junta com o cardiopata, ó, eu estou para te dizer que pelo menos 50% dos animais vão fazer uma avaliação cardiotorácica ao longo da vida. E talvez ainda, né, mais do que isso. E fora isso, existem animais que são cardiopatas ou que são broncopatas, né? Então, esses vão fazer mais de uma avaliação, ou duas, ou três, ou quatro, avaliar como é que está a resposta ao tratamento, né? A gente viu o padrão de raio-x. Será que o edema pulmonar resolveu? Será que não? O tratamento está bom? O coração está crescendo muito? Qual a comparação do coração da última vez com esse, né? Então, aí a parte de imagem ela é muito boa, né? Inclusive, vou dar uma pincelada em eletrocardiograma. Eu sei que vocês têm na parte de semiologia, mas quem sabe a gente põe alguma coisa de arritmia, uma coisa diferente esse ano, porque eu sei que a gente sente falta, vocês sentem falta depois, na hora que vão me acompanhar lá, na hora que vem um aluno, mesmo do estagiário em clínica, a gente faz eletro e a gente vê que os problemas são muito pouco vistos, né? A gente acaba indo bastante da parte do eletrofisiológico, mas e o complexo atrial prematuro, né? E uma taquicardia ventricular. Vamos ver se a gente passa um textinho também sobre isso dessa vez, tá bem? Então a gente tem uma grande importância, que é a parte anatômica, vamos passar, até para sobrar tempo no final para alguma dúvida. E a parte do sistema de condução específico, né? São cardiomiócitos. Se a gente cortar, olhar na lâmina, são cardiomiócitos como outros qualquer. Mas eles são o quê? Eles são diferenciados histologicamente, né? Em sua composição de conexinas, né? Principalmente, que permitem que eles ditem o ritmo do coração, né? Como se fosse um baterista numa banda de rock. Se ele errar ali, o coração se perde todo. Então, eles são diferenciados, eles ditam o ritmo, e eles são responsáveis por manter o débito cardíaco normal, né? Então, a gente tem o nódo sinusal, o nódo atrioventricular, essa parte de ramos, feixes de His, né, fibras de Purkinje, a gente já, com certeza vocês já viram bastante. Deixa eu ver se esse filme vai rodar. Então vocês viram, né? E entenderam um pouquinho mais. É bom a gente relembrar. Por quê? Tem muito problema cardíaco, né? Que muitas vezes não está nem no anatômico, nem
no funcional, vamos dizer assim, né? Nem no tamanho cardíaco, nem na função do coração, né? E sim uma função ou um problema acarretado pela parte elétrica dele. Então, é bom a gente lembrar. A tosse está com problema, está tendo síncope, né? Os sinais clínicos cardíacos são um pouco diferentes, um pouquinho além do que só a tosse, né? A gente tem cianose, tem síncope, enfim. Então, aí a gente pode lançar mão do eletrocardiograma, tá bem? Ou não, né? Pré-cirúrgico, a gente tem uma infinidade de usos dele, né? Um animal cardiopata precisa fazer um acompanhamento do eletro até para a gente escolher um tratamento. Por exemplo, beta-bloqueador altera a condução cardíaca. Eu posso estar causando problema. A digoxina altera a condução cardíaca, tá bem? Entre outros. Então, a gente tem que olhar para a parte elétrica antes de conduzir um tratamento clínico para a cardiologia. O setor o LADIC também faz eletros, tá bem, gente? Bom, uma parte que a gente não falou tanto na parte do raio-x, mas que é muito importante, que é principalmente essas partes de baixo, né? A dificuldade de interpretação. Então, o uso a gente já comentou bastante. Avaliação qualitativa é aquela que a gente olha, tá? Quer dizer, aqueles abaulamentos em determinadas regiões cardíacas que condizem, sei lá, com determinada câmera. Ventrículo esquerdo, tem tronco da artéria pulmonar, átrio esquerdo, enfim. A quantitativa são aqueles 13,5 espaços intercostais que o coração tem que ocupar, né, no máximo. Quer dizer, a gente está quantificando, e o VHS, que ele está aqui, que é bem utilizado, tá? E aí eu vou aprofundar um pouquinho hoje, porque eu vi que eu estava de butuca na hora da atividade síncrona com a monitora, então eu vou dar uma paradinha aqui hoje que eu acho que vale a pena pra gente, tá? Bom, as dificuldades são, por exemplo, biotipos. Um coração de um bulldog em inglês não vai ser igual ao de um ovelheiro gaúcho, tá? O ovelheiro muitas vezes ocupa 2,5 espaços intercostais, enquanto que um bulldog inglês ocupa às vezes um pouquinho mais de 3,5, sem necessariamente ele ser um cardiopata, tá? Ou principalmente o bulldog inglês, ele às vezes apoia um pouquinho mais o externo. É uma chatice? É um pouquinho. A idade. Tem animal muito jovem, visualmente, proporcionalmente, esse coração tá ocupando um maior espaço na cavidade torácica que quando ele for adulto. Isso ocorre principalmente porque o lado direito é muito funcional na vida gestacional, né, pré-natal, e ele preserva esse coração maior do lado direito, né, que leva um raio-x de uma dimensão aumentada do lado direito até mais ou menos 1 ano de idade. Mas são alguns detalhes, né, que com o tempo a gente vai pegando. A obesidade, né, um animal obeso já tem uma dificuldade de respirar mais fundo, quer dizer, proporcionalmente, tu olha para o coração dele, ele ocupa maior espaço da cavidade torácica, e a gente tem gordura peripericárdica, principalmente, que faz com que a gente tenha ideia de que esse coração está maior. Além disso, os obesos têm o coração discretamente dilatado, né? Existe até a miocardite da obesidade. Estou aprofundando bastante na questão da fala, mas vocês fiquem calmos e a gente volta e responde tudo. O gato também, gato tem um coração proporcionalmente menor em comparação com o cão, principalmente se a gente colocar um bulldog nessa jogada aí. Tá bem? Tá tudo bem por aí? Eu dei uma aprofundadinha meio de pós, tá? Mas vamos lá. Bom, o coração de obeso é grande, esse é o mesmo cão. Antes de um procedimento de diminuir o peso e depois. Então, um cão, esse Teckel, né? O Dachshund, que pesa, sei lá, 8 quilos, não tá magérrimo. Imagina quando o coração dele foi feito para bombear sangue para esse corpo, imagina na hora que ele está com 30, 35 quilos, né? Ele tem que exercer uma função maior, tá bem? Eu brinco às vezes que é um cão que vem para consulta, vem rolando, né? Você quase que vem rodando ele, ainda mais um cão
com patas tão curtas aí, né? Eu acho que se virar de barriga para cima, ele não levanta. Bom, aquela conversa de 3,5 espaços, né? Que são os quantitativos. A gente conta entre as costelas, são espaços intercostais, 1 espaço, 2 espaços, 3 está dentro do normal. A referência está aqui. Esse é um coração que ocupa muito mais, né? Não ficou boa a radiografia como a anterior, está um pouco rotacionada as costelas. Você pode ver que elas não se encaixam perfeitamente uma em cima da outra, por isso o posicionamento correto ajuda o radiologista tem muito, né? Mas a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 espaços intercostais ocupando, 4,5 a 5. Então, é uma quantidade bem grande, né? A Karen está escrevendo, vamos ver o que ela vai perguntar. E aqui o VHS. Eu vou falar rapidinho do VHS, porque o que? A gente pega, vertebral heart size, quer dizer, a gente pega o tamanho do coração e transforma em vértebras, né? Como a gente vai fazer isso? Pegando as distâncias, pode ser com régua, enfim. O que importa é o quê? O S aqui, que é o eixo curto, ele vai começar da T4 e vai até aqui, tá vendo? Aí eu vou converter em vértebra. 1, 2, 3, 4,6. Tá um pouquinho mais da metade, né? Se a gente pegar com uma linhazinha, ó, vem até aqui esse S, que é o eixo curto, é o short axis. Enfim, e isso coloca aqui para somar no final, né? Somar com o eixo longo e dar o VHS. Eu estou passando um pouquinho mais rápido porque a gente já conversou. Mas como a gente faz? O L, que é essa medida aqui, está escrito como é que faz ela. É da borda ventral principal esquerdo até o ápice do coração. Eu vou pegar essa medida e vou pôr a partir de T4, da mesma maneira. Peguei essa distância aqui e passei para cá, tá bem? Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Então, peguei esse S aqui, meio tortinho, né? E passei para cá. Por que esse S está aqui, né? Para transpassar, modificar, converter essa distância em vértebra. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5 vértebras, sei lá, 0,8. Vamos ver. Foi 0,8. Que está aqui, ó. 5,8. O 4,6 eu já expliquei, né? Aí você soma um com o outro, vai dar o VHS desse animal. O VHS desse animal deu 10,4, está dentro do normal, que é 10,5. Dá uma olhada aí, ver se vocês entenderam, para eu poder passar para o próximo slide. Professora, a medição por espaços intercostais independem da raça, espécie, tamanho? Ó, ali a gente coloca 13,5 porque aborda 95% dos animais. Quer dizer, tu vai estar bem tranquilo para cães com 13,5. Agora, eu posso ter um bulldog inglês com 3,7 posicionado direitinho com as costelas, ok? Até posso. O que a gente costuma fazer, né? A gente tem que ver o animal como um todo e pode enviar para um ecocardio. Vamos fazer um ecocardio. Outra coisa, vamos ver a ventrodorsal, né? A gente tem que usar as duas vistas ortogonais, né, para avaliar. Às vezes na lateral tu tem a impressão que ele está grande, na VD não. Outra coisa, tu fez deu 13,5 espaços intercostais. E o VHS, quanto deu? Deu normal? Já é outra coisa. Outra coisa, em alguma região do coração, quer dizer, existe algum abaulamento, um aumento específico? Eu tenho aumento de ato esquerdo? Eu tenho aumento de ventrículo esquerdo? Eu tenho... Onde está esse problema? E transpassando também, para quê? Para sinal clínico. Esse animal veio por quê? Por causa de tosse? Ele tem pneumonia? Ou ele só tem um coração discretamente aumentado nos espaços intercostais, entendeu? É uma análise, assim, quando a gente vai para a prática, um pouquinho... A gente tem que usar a mão de toda a nossa aula aqui, né? A aula passada, essa aula, tá?
consegui te responder, Karen. Bom dia, Eduardo. Já citei seu nome já. Falei que tu vai colocar o laudo, né, que foi enviado para o tutor, para eles aí no começo da tarde, para eles compararem. E aí vai te ver de até fazer uma atividade síncrona específica com isso, para conversar sobre esse laudo, que tava bom. Tinha bastante coisa. Karen, existem alguns momentos que tu não correlaciona com o clínico, tá? E principalmente tem a ver com ecocardio, né? Porque assim, Karen, tu tá perguntando na parte de coração, tratamento cardíaco ou tratamento pulmonar? Vamos ver se ela responde. Tá respondendo, gente. Só o VHS. Sim, assim, quando o que pode acontecer? A gente tem várias possibilidades. Tu tá suspeitando de um problema cardíaco, o VHS dá normal. Tu pode estar suspeitando de um problema cardíaco e o VHS deu alto. Ou tu pode não estar suspeitando e o VHS deu alto e tu não está suspeitando o VHS dá normal. Tu não está suspeitando de nada o VHS normal. Beleza. Né? Esse cão não é tratamento cardíaco, cara, ele só responde isso. Tá. Porque ainda tem o pulmão que pode provocar uma alteração cardíaca, os dois trabalham juntos. Mas só coração. Tem uns sinais clínicos de cardiopatia prováveis: tosse, cianose, intolerância ao exercício. A tosse do cardiopata geralmente é baixa, quando está deitadinho, né? Pelo problema de aumento da pressão hidrostática. Mas vamos lá. Então, não tem problema no VHS, tu não está suspeitando, não tem sinal clínico cardiopata, está excluído, ninguém vai tratar esse cachorro. Tu tem sinal clínico, aliás, tu não tem sinal clínico e tem um VHS aumentado. O quão aumentado está esse VHS? Na verdade, é sempre indicado tu fazer um ecocardio. Porque o ecocardio, na verdade, é o padrão ouro, que é o nosso assunto sequente, né? Porque o ecocardio é o padrão ouro. Porque eu vou ver essa estrutura tridimensional, eu vou ver a espessura de parede, eu vou ver a luz da câmara, eu vou ver como é que está a contração desse coração, se está boa, se está diminuída. Eu vou ver o tamanho da câmara mais fidedignamente. O raio-x, ele é bom? Excelente. E também resolve, numa boa mão, resolve 90% dos problemas, principalmente para dar certeza que aquele problema é uma cardiopatia ou não é. Mas, né, deu VHS alto num animal sem sinal clínico, pode fazer um eco, né? Bom, lógico que VHS, por exemplo, acima de 11, a gente já suspeita fortemente. Outra coisa, o animal pode ter um coração grande e está compensado. Ele está grande, aumentou a função, está mantendo todas as funções vitais daquele animal sem o uso de medicamento. Existe também coração maior. Tu olha no eco, vamos ter certeza e vamos começar a tratar, beleza, Karen? Agora tem sinal clínico. Sinal clínico e VHS normal, vamos reconsiderar esse nosso diagnóstico de apatia. Será que ele não tem problema broncopatia? Será que ele não tem problema de traqueia, colapso de traqueia? Será que ele não tem uma pneumonia? Né? Vamos reconsiderar, né? Porque esse VHS está normal. Reconsiderou isso e realmente tu ainda acha que a cardiopatia, nós vamos ter que fazer eletro e eco, tá? Principalmente com o coração está de tamanho normal, né? Existe um consenso, né? Nos últimos consensos, quando tu não tiver o ecocardio, tu tá suspeitando de cardiopatia. E o VHS
é maior que 11, mesmo sem outros sinais, né, muito graves. Por exemplo, um edema pulmonar cardiogênico que respondeu a furosemida. Isso aí é muito importante. O Doppler, ele é sempre... A Karen fez outra pergunta. E o Doppler é uma alternativa? Qual o Doppler, né? O Doppler de pressão? Aquele que a gente tem e dá uma avaliada na pressão? Tem, Karen? Sim, é uma alternativa. Então, naqueles casos que às vezes a gente está suspeitando de cardiopatia e esse coração está normal, como esse que eu estou falando, a gente pode também usar a pressão arterial, né? Se a pressão estiver alta, só que a gente cai em outro problema. Qual é o problema? Uma pressão alta, idiopática, como ocorre em humano, raramente ocorre em cães. Então, ou tu tem um hiperadrenocorticismo, que é uma doença endócrina, que libera muito corticoide e vai causar esse aumento de pressão. Vocês estão fazendo umas perguntas profundas. Ou esse animal é nefropata. Então, o doente renal crônico comumente tem hipertensão. Então, esses dois... E pode ser uma hipertensão idiopática? Pode. Pressão alta, o que eu vou? Para o eco de novo. Eu quero ver a espessura da parede, quero ver se essa hipertensão ela é concêntrica, é normal, ela tem alguma região alterada, para eu escolher o tratamento também. É um tratamento diferenciado, eu vou melhorar o relaxamento, tá? Bom, o gato costuma fazer uma hipertrofia ventricular, uma cardiomiopatia hipertrófica, e precisa dessa diferenciação, tá? Bom, então o Doppler para medir a pressão arterial é interessante. Só acima de 150 que a gente usa, tá? Mas eu vou voltar para os outros casos, quer dizer, eu tenho suspeita, se o VHS está normal, fazer esses exames, né? Eco e eletro, fazemos pressão também, tá? Após reconsiderar a possibilidade de não ser cardiopata. Por quê? Sinais clínicos se confundem, né, gente? Principalmente no tórax, tosse para todo mundo, dispneia para todo mundo, taquipneia para todo mundo. Então vamos reconsiderar, vamos ver, né? Enfim. E aí, o outro fator, tem sinal clínico VHS grande. Aí tem grandes chances do animal ser cardiopata, né? Se ele tiver um edema pulmonar cardiogênico, já começa a tratar. Já começa a tratar. Coração grande. Tem sinais clínicos. E tem sinais radiográficos, né? Pode tratar. Inclusive, se recomenda que, mesmo com sinais não muito claros, VHS acima de 11, e o animal com sinais clínicos de cardiopatia, já se pode tratar. Tá bem? Respondi sua pergunta, Karen. Outra coisa, alguém tem alguma pergunta sobre VHS acima? Acho que vai dar para mexer nisso aqui. Acho que sim. Tranquilo, a gente marca, temos semestre todo para ir melhorando isso aí. Mas qualquer coisa, Karen, dá uma olhada aí, pode fazer mais perguntas, vai pensando se estiver no meio da aula, se estiver depois, ou no fórum, ou no chat, tá bem? A gente vai conversando. Aqui é na vida real, né? Percebem que o VHS para gato é um valor inferior, então o VHS é de 7,5, mais ou menos 3 para gato. 7,8 já é, acima de 7,8 já é considerado um aumento. Da mesma maneira, o eixo longo transfere em vértebras, reserva. O eixo curto é feito no terço, geralmente fazendo um ângulo de 90 graus aqui com o eixo longo e no terço médio cardíaco. Muitas vezes encontra com a veia cava, quer dizer, no terço médio cardíaco, né? Aqui é o terço dorsal, terço médio e o terço distal. Então, esse eixo curto vai ser aproximadamente 90 graus com o eixo longo e no terço médio cardíaco. Medir o maior eixo, coloca lá na vértebra, reserva aqui, soma junto com a outra, tu tem o VHS do animal
de 10,2, que está normal porque é um cão. Ok? Anatomia que a gente lembra, só para a gente não esquecer, as regiões cardíacas, o átrio esquerdo, deixa eu trocar de cor. Ixi, escreveu aqui. Vamos assim mesmo, depois eu troco. O átrio esquerdo fica nessa região, e assim como as outras câmaras, como eu conversei. Então, aqui é o ventrículo direito, que eu até brinquei na aula lá de fazer o sinal da cruz, né? Então, abaulamentos em determinadas regiões são condizentes com o aumento de determinada câmara. Até então, nesses dois slides, a gente está falando do quê? Aumento global. Qual a câmara está aumentando? Não sei. Né? Agora aqui, a partir desse slide, é que a gente vê determinadas regiões aumentadas. Né? Essa é a lateral esquerda. Mas é ou esquerda ou direita, dá para fazer essas diferenças, tá bem? Aqui é como se divide o coração, para ter uma ideia onde está cada câmara, né? E aqui é na vista geral. Aqui é o que a gente comentou, né? Determinadas regiões com determinados abaulamentos. Esse MPA é o brônquio principal esquerdo, né? Saída da artéria pulmonar esquerda. Aqui é o átrio esquerdo, né? A aorta faz esse desenho, por isso que ela fica entre 11 e 1 hora, o aumento dela aparece aqui. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. A distância do lado direito tem que ser semelhante do lado esquerdo. E aqui aquele slide que eu pus já com as horas resumidinho para vocês, que tá bem melhor de ver, né? Inclusive, ó, o tronco da artéria pulmonar saindo aqui esquerda, por isso que eu aumento entre 1 e 2 horas, fico dela. Aqui a aurícula do átrio esquerdo, o átrio esquerdo, enfim. Ok? É repeteco. Podemos ir para ecocárdio. Eu até que dei uma pincelada já, né, no exame, mas o exame de ecocárdio ele é feito com animal decúbito lateral, né, e que a gente utiliza muitas vezes mesa fenestrada, como essa. Hoje em dia tem umas almofadas com umas reentrâncias, porque a gente sabe que o gás é um vilão aí na avaliação por ultrassom, né? Então, se a gente deita o animal num decúbito lateral, o pulmão contralateral, onde não está encostado, ele se enche mais, e a gente tem uma janela acústica, como é chamado, ou localização para se fazer esse exame, mais fácil, né? Então, deitando o animal de lado nessa mesa fenestrada e colocando o braço nessa cavidade aqui, ó, a gente coloca o braço por baixo, encaixa no tórax do animal e faz uma visibilização melhor do coração, né? Visibilização ou visualização, os dois servem. Então, a gente faz uma avaliação dos dois lados. Então, o animal primeiro fica com a cabeça para cá, as patas para o examinador, depois o animal fica com a cabeça para cá, as patas para o examinador, e a gente utiliza essa fenestra na mesa para complementar o exame, para fazer as janelas acústicas direitas, tá? Então, eco, raio-x e eletro, todo mundo tem uma ideia boa já, quais são as diferenças, né? O que a gente faz para cada um. Ó, desse, só o raio-x vai ver. Só o raio-x vai ver o pulmão, traqueia e bronquio. Que assim. E o pulmão, né? Não sei se eu falei, que são diferenciais importantíssimos, né? É difícil o animal que não faça o raio-x antes. Aliás,
impossível um animal que não faça o raio-x antes de se aprofundar na avaliação cardíaca. É obrigatório se fazer um raio-x antes de fazer a avaliação cardíaca, tá bem? Bom, aonde a gente vai fazer esse exame ecocardiográfico? O abdômen, a ultrassonografia abdominal, a gente faz o abdômen como um todo. Na ecocardiografia, a gente utiliza entre o terceiro e o quinto espaço intercostal da região entre o externo e a cartilagem costocondral, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aí é a janela acústica. Aí, onde a gente vai ver o coração de maneira mais próxima, tá? O coração do equino a gente acaba fazendo um pouquinho mais alto. Tem fotos também, a gente tem feito exames de ecocardio equino, mas no cão é aqui. Temos os cortes da janela direita, né, que é feito no hemitórax direito, e na janela ultrassonográfica esquerda, que é feito principalmente o corte apical esquerdo. Vou mostrar os principais cortes que a gente faz para fazer uma avaliação cardíaca interessante. Tá todo mundo bem? Aí, a ecocardio eu tô passando mais nesse começo, mas para a gente ter uma ideia, tá bem? Então, na janela direita, a gente faz um corte longitudinal, quer dizer, eu vou cortar o coração nesse sentido para avaliar. Lógico que eu vou correr com o transdutor simples, gente. No ultrassom, a gente tem que correr o órgão como um todo, tanto no mínimo na longitudinal e na transversal. Às vezes a gente perde um nódulo que o outro parceiro vai ver ou que era muito importante para o clínico, tá? Então, na janela direita, quer dizer, do lado direito, eu faço longitudinal e depois eu viro o transdutor 90 graus e faço um corte transverso, que é isso aqui. Então, da mesma maneira, eu vou correr. Então, esse transverso aqui é o 2, que é esse 2 aqui. Opa. E esse longitudinal aqui é esse 1 aqui, tá? Então, são cortes longitudinal, porque eu corto o órgão na longitudinal, e o transverso, que eu corto o órgão de uma maneira transversa, tá? Ok? Aqui estamos os exemplos. Então, longitudinal, que é aquele que eu acabei de mostrar, corta o órgão na longitudinal e a gente vai ver algumas câmaras cardíacas, tá? O átrio esquerdo fica nessa região, o ventrículo esquerdo fica aqui, o ventrículo direito fica aqui e o átrio direito fica aqui. Conseguimos ver as válvulas, né? Aqui é a tricúspide, aqui é a mitral, tá? E a gente consegue fazer com discretas movimentações do transdutor, a gente consegue ver algumas partes do coração. Aqui. Então, aqui mais na vida real, tá vendo? O longitudinal, a gente vê o septo cardíaco, aqui o ventrículo esquerdo, aqui o átrio esquerdo, aqui a raiz aórtica, a saída da aorta. Bom, uma parte muito importante, vamos ver se tem um outro maior. Vou usar lá para não ficar confundindo muito. Mas o que é importante, né? A gente lembrar do que é o que no ultrassom. Então, o que líquido faz? Líquido não faz. Líquido conduz perfeitamente o ultrassom. Então, a gente vai ter, na região que tem líquido, uma parte anecoica, tá? Nossa, vai ser difícil escrever assim. Então, a parte AN, que é a anecoica, é onde tem líquido. Sangue é líquido, então é anecoico. Então, eu vou ter tudo preto dentro das câmaras cardíacas, do ventrículo esquerdo. Eu estou falando isso porque a gente deixou os textos de ultrassom e eu acredito que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais nessa parte agora para enfatizar e para melhorar. Então, anecoico é o preto e o hiperecoico, que é isso aqui, ó,
é o muito branco. Ah, será que você escreve dentro? Então, o hiperecóico é o branco. Aqui o exemplo é o pericárdio. O pericárdio é fibroso, o pericárdio é hiperecóico. Ele é branco demais. Ele é hiperecóico, tá? Então é isso. São as partes importantes. E aí a gente pode fazer comparações dentro de uma mesma estrutura. Olha a ecogenicidade da musculatura, como é que é. Aqui é músculo, né? Como tem músculo aqui. No corte transverso, que é aquele que eu mostrei, a gente tem inúmeras regiões do coração que a gente vai cortando, tá? Desde o ápice até a base. E a gente vai observando as estruturas da mesma maneira, vai observando a musculatura, como é que está a movimentação, se tem alguma área de ecogenicidade, ecotextura, tá bem? Então, por exemplo, em humanos a gente já consegue perceber muito bem em humanos, porque em veterinário é meio raro, né? Um pouquinho mais difícil. Áreas de infarto, né? Áreas de má irrigação miocárdica são descobertas, avaliadas, quando a gente faz essa varredura por toda a região do miocárdio. E a gente consegue imputar um problema em determinada coronária, dependendo da região que está com falta de irrigação. Bom, desses cortes transversos, um corte muito importante é esse E aqui, né? Que é um corte na base do coração, onde a gente consegue ver a raiz aórtica com as cúspides, né? E o átrio esquerdo, ok? Então, quando a gente faz aquele raio-x que a gente viu lá para trás, com VHS aumentado, e faz um ecocardio, principalmente se o animal tiver sopro, uma das relações mais importantes é essa. Por quê? Porque é uma relação entre o átrio esquerdo, que é uma câmara que varia muito dentre as principais cardiopatias, quer dizer, as principais, endocardiose mitral, cardiomiopatia dilatada, ou até hipertrófica felina, a gente tem um aumento muito grande do átrio esquerdo, todas elas. Se o átrio também está muito grande, maior probabilidade também de ter arritmias, né? Então, assim, o átrio esquerdo cresce muito. A aorta a raiz aórtica é uma estrutura que basicamente não se altera nas cardiopatias. Então, a gente fazendo uma relação entre o átrio esquerdo e a aorta, a gente consegue uma base de ter uma relação dentro do próprio coração, parecido com o VHS, que é dentro do próprio tórax do animal, para a gente saber se está normal. O normal dessa relação átrio esquerdo e aorta é 1,5. Então, uma coisa que o radiologista ou o cardiologista vai ver na hora que for fazer o exame de ecocardio desse animal que foi levado para avaliação, que estava com VHS grande ou normal, enfim, para fazer uma avaliação cardíaca, é o VHS. É o VHS, é o átrio esquerdo da aorta. Então, o que a gente faz? A gente faz uma mensuração da largura da raiz aórtica, né, no diâmetro interno, nós vamos ter um valor. Aí, nesse caso, né, diferente do VHS, o computador, aqui também está em amarelo, tá vendo? Essa medida foi feita daqui para cá, já te dá o valor do átrio esquerdo, que é esse aqui. Deu 18, eu acabei escrevendo por cima, mas deu 18,2. E depois a gente faz uma medida do átrio esquerdo nesse sentido. Na maior largura, pegando a região interna do átrio esquerdo entre a cúspide não coronária e a coronária esquerda. Essa mensuração, essa medida, também foi feita aqui no caso real, tá? E tá anotado aqui.
de 25,1 milímetros, ou 2 centímetros. A relação chama o quê? Átrio esquerdo e aorta. Então, para eu ter esse resultado, eu vou pegar os 25 aqui e dividir por 18. Estou desprezando os milímetros, né? E esse resultado que é a relação átrio esquerdo e aorta. Essa relação aqui eu não fiz, vamos ver, eu vou ver aqui no meu celular. Dá 1,38. Fora do slide não escreve. Então vamos apagar e vamos por 1,4. Que está muito mais para 1,4 do que para 1,3, né? Então essa relação deu 1,4. Entenderam? O átrio esquerdo com a aorta? O normal é até 1,5. Então quer dizer, pronto, escutei. Como é que eu fechei meu microfone, ninguém sabe, né? Nem eu. Coisas de. Vocês estão me entendendo? Como é que tá aí? Eu sei que ecocardio não é muito fácil. Obrigado, Isabel. Eu escutei falando que eu estava mudo e aí tentei resolver. Obrigado, Milena. Bruna. Vamos deixar para o final, né? Eu acabei falando dos livros, né? O livro do Trau é muito bom para raio-x. A parte de ultrassom, inclusive, ecocardio, o livro da Sibeli é muito bom, é brasileiro. Deve ter nos PDFs. Qualquer coisa. Aí vamos pedir para a monitora, acho que ela consegue fazer um drive e colocar eles. Né? É, é um pulinho, né, na verdade, porque essa parte é difícil. É difícil sim. Porque a gente sai do básico, a gente teve anatomia, que legal. Fisiologia, que legal. Aí no comecinho lá tinha os textos de base de ultrassom. Que legal. Aí, de repente, a gente está avaliando a ecocardiografia de um animal com cardiomiopatia hipertrófica, de um animal com degeneração de válvula pulmonar, estenose. Eu concordo, é um salto, né, para nossa cabeça. E aí, o que que a gente... Meu celular saindo toda hora. Em diário é difícil. A Machada vai tentar. A gente põe num drive os livros de leitura, que fica bem interessante, né? O celular não para de sair. Necessita muita compreensão espacial também, né, do coração. A gente pode repetir numa atividade síncrona, com todo prazer. Com a Duda. Inclusive, vai ter uma aluna de mestrado que vai dar aula para vocês, né? E só que eu vou estar junto também, da mesma maneira. A gente vai conversando. A gente vai marcando atividade síncrona. Fórum. É,
eu digo, temos que nos superar nessa. Essa pandemia veio para a gente se modificar e nos superar tanto de tudo, até como pessoa, né? A gente está num novo momento de olhar bem pelos outros, preocupar pelos outros, ver como eles estão recebendo as informações, no caso da específico da aula, né? E de se cuidar. E tanto também é muito difícil para os professores essa parte profissional, né? Eu tento, o meu celular está sendo toda hora do chat e na hora que eu tento voltar ele me emudece. Descobriu o que é. Tá bem? Mas a relação entre esquerda e aorta, o normal é até 1,5, né? Então, acima de 1,5 a gente tem aumento cardíaco, né? Quando tratar, então vai variar aí de doença para doença, de veterinário para veterinário, de sinal clínico para sinal clínico, tá bem? Mas a gente já sabe o que é um normal. Aqui uma relação átrio esquerdo aorta aumentada, né? Deixa eu botar. Eu gosto muito do amarelo, mas vamos pro vermelho. Mas esse aqui mais, estão vendo? É a aorta, porque aqui tem um maisinho. Então, 1,04 e o átrio esquerdo esse X em verde que deu 2,28, né? A gente dividir esse 2,28 por 1,04, dá uma testada aí na conta, mas eu acredito que dê acima de 1,5. 1,24 por 1,04 deu 2,19 essa, essa relação, né? Então, a relação nesse caso específico deu 2,19, que é uma relação bem acima do 1,5. Então, é um animal que precisa de tratamento. Então, tu fez aquele VHS, ficou na dúvida, ou na dúvida, porque tem sinal clínico VHS está normal, que pode ocorrer, ou na dúvida que o animal tem um VHS aumentado, só que não tem sinal clínico específico, com um átrio esquerdo e aorta dessa, já indica o tratamento, tá bem? Aqui são exemplos, né, do coração, no corte transverso feito com transdutor, e aqui na vida real, perdeu um pouco de qualidade, mas aqui dá para ver, é o mesmo corte transverso, esse corte aqui é o que está aqui, né? Nesse corte transverso, a gente pode lançar mão de um dispositivo que chama modo M, o modo movimento, que é um tipo de ultrassom, né? No qual a gente escolhe uma região específica do miocárdio, no caso é essa aqui, ó, um pouquinho torto, mas essa região aqui é que vai aparecer aqui ao longo do tempo, né? Lembram que o pericárdio é hiperecogênico, a musculatura tem a ecogenicidade característica, e a luz no caso aqui é o ventrículo esquerdo, ó, é anecoico, tem sangue. Então, tudo que eu estou passando a linha aqui, eu estou vendo aqui ao longo do tempo. Aqui é essa parede do ventrículo direito, é essa aqui, só que ao longo do tempo. Aqui, ó, é a luz do ventrículo direito, que é anecoico. Aqui é a parede septal, né, que é essa aqui. Por que ela movimentou aqui? Porque o coração faz diástole e faz sístole. Na hora que ele fez sístole, ele ejetou um volume de sangue, logicamente, e modificou a sua visualização no ultrassom, né? Então, aqui a luz do ventrículo esquerdo, né, que está aqui, essa região aqui, que eu estou vendo ao longo do tempo.
E aqui a parede livre, né, do ventrículo esquerdo, que é essa aqui, que na diástole ela relaxa, na sístole ela tem esse tipo de resposta e contração, tá bem? Então, aqui é o local que eu escolhi e aqui são as movimentações da parede da luz do ventrículo esquerdo ao longo do tempo, tá? Deixa eu ver se eu apago. Não tem nada a ver com isso. Mas é a mesma história do anterior, tá vendo? Só que esse aqui é um coração normal e aquele ali. Opa, tá amarelo. E aquele ali, ó, que é esse aqui, é um coração com cardiomiopatia dilatada. Visualmente a gente consegue ver. Olha a musculatura proporcional à luz. Tá muito fininha, né? Olha a contração desse coração ao longo do tempo. É bem menor que uma contração normal, né? Então, a cardiomiopatia dilatada, que se caracteriza pela substituição dos cardiomiócitos por colágeno, por tecido fibroso, então diminui a força de contração, se caracteriza também por diminuição. E no ecocardio a gente consegue ver um padrão dessa maneira, né? Então, uma parede fina, uma luz grande e uma contração débil, né? Bom, para avaliar a função sistólica, esse é o melhor corte. A gente pega algumas medidas que o computador dá e calcula dois índices ecocardiográficos de função sistólica importantíssimos, que é a porcentagem de encurtamento da fibra miocárdica e a fração de ejeção, tá bom? E elas são calculadas com volume diastólico final, volume sistólico final, né, no caso da fração de ejeção, dividido pelo volume final, ou com os diâmetros, ó, diâmetro diastólico final, diâmetro sistólico final, desculpe, do ventrículo esquerdo. Então, diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, dividido pelo diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo vezes 100. São semelhantes, né? A gente tem, para cães saudáveis, índices com essa magnitude. Em cães com dilatada, que é o nosso exemplo, uma função diminuída, tem função sistólica diminuída. Por quê? Porque a gente tem menos cardiomiócito funcional, né? Então, o ecocárdio, olha o nosso exemplo aqui, 30 de fração de ejeção, 14 de porcentagem de curtamento, né? Que é o delta D. Então, fração de curtamento, a porcentagem de curtamento, está bem abaixo dos 28 e está muito dentro, está com 14, né? Então está dentro dos cães com dilatada. A fração de ejeção daquele animal também está dentro dos animais com dilatada. Não é um cão saudável. O que a gente faz com esse animal na terapêutica, né? A gente melhora a força de contração. Então, a gente vai fornecer para esse animal medicamentos que melhorem a força de contração. É uma das melhores maneiras de se tratar esse animal. Dando inibidor da ECA, dando vasodilatador, vai ajudar? Vai, lógico que vai. É o nosso carro-chefe aí, né? Mas, para a maioria do carro-chefe, que eu digo para a maioria das cardiopatias. Mas um animal com dilatada precisa melhorar a força de contração. Professor, às vezes o animal não tem dilatado, mas está com a função diminuída. Pode ocorrer? Pode. Eu posso tratar melhorando a força de contração? Pode, deve, né? Se ele tiver sinal clínico, deve melhorar isso dessa maneira. Tá entendido? Vamos ver o que vem de depois. Isso aqui é... E aí a gente vai para o lado esquerdo do coração. E aí, Bruna, confundiu mais ou melhorou? O meu celular não está me deixando ver o chat direito. Não sei por quê.
Mas do lado direito a gente vê muita dimensão, né, e vê a função sistólica. Do lado esquerdo a gente faz esse corte principal, que é o corte apical esquerdo, né, no qual a gente vai ver principalmente a parte diastólica, porque a gente consegue alinhar os fluxos cardíacos nessa região, tá? Então a gente tem cortes de 4 câmaras que vê o coração de ponta cabeça, no caso, né? Com o ventrículo esquerdo, seria aqui anatômico, o átrio esquerdo, a válvula mitral, o ventrículo direito, o átrio direito e a válvula tricúspide. Então, a partir desses cortes, a gente vai ter uma ideia o quê? Dos fluxos, né? Que adentram no ventrículo esquerdo, como as ondas E e A mitral, né? Que são ondas de enchimento diastólico. A gente pode ter problema no padrão de enchimento, tá? A gente percebe pela alteração no formato delas. Então, uma onda E anormal, a gente tem a E maior que a onda A, né? Que são as duas ondas de enchimento diastólico. Um relaxamento, uma alteração no relaxamento, a gente tem essa onda E menor que a onda A, tá? Então, existe o coração, antes de ter problema no miocardial, ele costuma ter essa alteração de relaxamento, ou seja, a onda E fica menor que a onda A. Então, um cão com cardiomiopatia dilatada, muitas vezes não está ruim com o problema dele, mas já tem uma diminuição da onda E com a onda A. E ao longo do tempo, ele vai desenvolver, por exemplo, a cardiomiopatia dilatada. Pode ocorrer, né? E o padrão restritivo, desculpe, ele ocorre mais quando a gente tem restrição de movimentação grave do miocárdio. Por exemplo, uma pericardiopatia. Então, o pericárdio fibrosado impede aquele relaxamento de maneira excessiva, de maneira que a onda E fica maior do que 2 vezes ou mais, né, a onda A. Então, se a onda E for maior que 2 vezes a onda A, a gente tem um padrão restritivo, tá bem? Então, como a gente vai variar a função diastólica, né? Nesse corte apical, né? Porque é aqui que eu consigo ver o fluxo que está entrando no ventrículo esquerdo. E esse fluxo, que se comporta por meio de ondas diastólicas, a onda E e a onda A, eu consigo olhar elas e dizer se a função diastólica está normal ou não, tá? Se a função diastólica estiver alterada, eu posso tratar especificamente a função diastólica, logicamente, né? Melhorando o relaxamento. Que medicamentos eu posso usar? Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, qualquer coisa que relaxe mais o miocárdio, tá? Então, um exemplo de utilização. Aí, o que a gente tem também, né? A gente tem um Doppler em cores. O Doppler em cores, lógico que eu mandei o texto, mas pelo jeito a gente vai precisar de uma atividade síncrona para isso, né? Que é, vamos ver se tem mais alguma coisa, que é a avaliação dos fluxos por meio de cores. Então, o fluxo azul é o fluxo que afasta da minha mão, né? Então, esse fluxo estaria afastando da minha mão. O fluxo vermelho é um fluxo que vem em direção da minha mão, né? Então, o Doppler em cores é utilizado para avaliar a direção do fluxo. Um fluxo mosaico e alterado, cheio de cores como esse, é um fluxo de alta velocidade. É um fluxo chamado de mosaico, né? Não sei se vocês pegaram isso no material. Mosaico, fora do slide não escreve. Mosaico. Nem sei se eu dividi certo isso aqui, mas mosaico. Ele tem a ver com refluxos e regurgitações. Ele tem essa gama de cores maiores e ele também ocorre em um momento que não deveria ocorrer, né?
Por exemplo, quando a gente tem um refluxo valvar, a gente observa ele. Bom, aqui é um caso de Doppler, né, avaliando aquele refluxo mitral, né? Quer dizer, para que lado está indo, tudo a gente consegue ver, tá? Eu vou mostrar um caso de uma cadelinha que eu vou dar uma explicação também muito importante para vocês, tá? Mas tem a ver com tutor e nem tanto com radiologia. Então, a Sofia era um animal que tinha sinais clínicos especificamente cardíacos, né? Bem forte, bem remetendo para a cardiopatia, né? Essa era a Sofia, era um cão labrador, né? E estava na ficha labrador. Eu fui fazer o exame, olhei para ela, acho que ela já tinha 6 ou 8 meses. Então, o que eu ia explicar para vocês é isso, que assim, primeira, uma lição também muito, talvez a mais importante de hoje, que quem escolhe a raça do animal não é o veterinário. Nem o criador ou quem passou o animal para a pessoa, e sim o tutor. O tutor, ele falou que era labrador, esse animal. Olha as orelhas desse labrador, né? Bem padrão, né? Padrão tombalatas, na verdade. Mas, enfim, é um animal que é um labrador, de acordo com o tutor. E é isso aí, né, gente? Bom, olha o raio-x da Sofia. Ela tinha sopro, tinha CIT. Quantos espaços intercostais está ocupando? 1, 2, 3, 4, 5, enfim, 6 espaços. Coração muito grande. Olha a pacificação desse pulmão, né? Então, era um animal com raio-x que já indicava um problema cardíaco. É um raio-x que já indica o tratamento, não a necessidade de se ficar esperando fazer milhões de exames, fazer ecocardio, pressão, eletro para tratar. Tu já pode tratar na sua clínica, né? Olha ventro dorsal, olha o tamanho do coração desse animal, quanto que ele ocupa no tórax, tá? E aí a gente partiu para o ecocardio. O ecocardio naquele corte longitudinal, onde tem o átrio direito, o ventrículo direito, tinha uma falha aqui, ó, uma falha gigante entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, isso aqui é o quê? É uma comunicação, vou apagar para vocês verem melhor, comunicação interventricular. Esse 1 está medindo o defeito e está aqui embaixo. Sempre que vocês olharem uma imagem de ultrassom, procure aqui embaixo o tamanho da medida que vocês vão saber. Tem 1,4 centímetros, mas era uma cadela pequena, devia pesar uns 10, 12 quilos. Então, é uma comunicação importante. Então, todo o sangue que o ventrículo esquerdo tenta mandar para quem? Para a aorta, ele acaba mandando para o ventrículo direito e causando esse problema hemodinâmico aí nesse animal. A outra coisa, quando vocês forem olhar uma imagem também de ultrassom, computador a laser, uma imagem de ultrassom, percebam aqui, ó. Isso aqui é o tamanho, aqui até aqui tem 2 centímetros. Você pode transpor para a imagem os 2 centímetros, tá? Então, tu pegou uma imagem dessa estática, mas tu quer ter ideia de qual o tamanho de que se tem nessa imagem ultrassonográfica, procurem esse parâmetro de medida aqui e procurem se tem alguma coisa medida, caso tenha alguma coisa na imagem, para vocês avaliarem, tá bem? É importante isso também. Então, a gente foi diagnosticado o defeito de septo interventricular com o ecocardio. O raio-x a gente ia conseguir ver isso, gente? Não, a gente só vê a sombra do coração, né? Eu não consigo ver entre os ventrículos, que estaria aqui, essa região, uma comunicação. Porque aqui em cima estão os átrios, né? Lembrem? Eu não consigo ver uma comunicação entre os ventrículos, entre o ventrículo esquerdo e o direito. Mas o ecocardio, como consegue diferenciar, né? Aqui estaria nessa região, né? A comunicação. O ecocardio, como consegue diferenciar líquido de parede, então eu consigo ver que aqui tem um defeito, aqui tem uma falha na parede.
E aí, com o Doppler, a gente auxilia essa avaliação, né? Então, o que eu estou vendo nesse defeito? Um fluxo vermelho, né? O fluxo vermelho é o que vem em direção da minha mão. Minha mão está aqui, ó. Aqui é o transdutor convexo. Então, o fluxo que vem em direção da minha mão, ele é vermelho. Então, o fluxo está saindo do ventrículo, e quem está aqui? O ventrículo esquerdo. O fluxo está saindo do ventrículo esquerdo e indo para o ventrículo direito, né? Então, está causando uma sobrecarga volumétrica no ventrículo esquerdo. Ventrículo direito, desculpe. Tá bem? Se tem alguma pergunta. E aí, aquela parte do modo M que a gente viu, né? Um animal normal e da Sofia, mostrando a dilatação das câmaras. De um animal normal, as câmeras que a gente mostrou, e aqui da Sofia. Vamos ver o que o Juan perguntou. Qual a diferença de realizar? Está caindo demais aqui. Qual a diferença para realizar a imagem no corte longitudinal para analisar as paredes e esse corte longitudinal? Cusco labrador, Bernardo. Bem isso, é um cuscão aqui do Pampa. Labrador, é labrador ou lavrador, né? Às vezes foi a secretária que errou lá na hora. Acho que eu te respondi, né, Juan? Não sei se sua pergunta foi um pouquinho antes. O que é parede, o que é luz, né, do local. Bom, vamos almoçar, então. Vou terminar aqui essa aula. Lógico que a gente pode fazer outra. Lógico, provavelmente nós vamos, né? Fazer uma atividade síncrona, mas já vão olhando o texto. Vamos tentar mandar um texto de ecocardio com a monitora, né? Eu seleciono aqui para vocês. Mas de resumo, né? Para a gente terminar. Mas eu vou ficar mais um pouco aqui tirando dúvidas da aula de hoje para quem quiser. Radiografia, no posicionamento correto. A ventrodorsal também tem que estar no correto. Lógico, cara. Gente, a gente não adianta ir lá e bater no técnico, né? Porque o pincherzinho que foi segurado por uma senhora de 80 anos de idade que tem problema no pulso se movimentou. Eu tentaram segurar um pincher, gente. Então, fazer um raio-x de um pincher em decúbito dorsal. Pedir que a tutora, que morre de medo de segurar e quebrar, pincher, segure ele o totozinho dela de decúbito dorsal. É difícil. Mas a gente tem, para poder dar a laudo, a gente tem que tentar a melhor posição possível, né? O melhor raio-x possível. Então, e na inspiração máxima, para a gente poder avaliar o pulmão de uma maneira boa. Eu pus exceto colapso traqueal porque ele é uma alteração dinâmica, né? Lembra, gente? Que a gente até estimula a tosse para avaliar. Aí, aqueles adendos lá, filhotes têm um coração um pouco maior, idosos têm uma alteração de válvula já normal, né? As raças, enfim. É lógico que isso aí é um pouco mais para quem dá laudo para muita gente, mas a gente já tem que ter em mente, né? A avaliação radiográfica é mais do que só números. A gente tem que entender que o pulmão e o coração passam por modificações, né? Os idosos, principalmente, o padrão intersticial rendilhado em idoso é alterado? Não. Em obeso é alterado? Não. Então, são aqueles pontos ali que só quem está fazendo a disciplina de radiologia com afinco e com vontade vai conseguir perceber, vai sair daquela mesmice, é pulmão, é preto, é radiolucente, radiotransparente, e o osso é radiopaco, é branco. Então, quem aprofundar, quem ficar com afinco, quem gostar do negócio, vai, vai perceber que o animal vai olhar na resenha, ver que é idoso, tem padrão intersticial rendilhado, vai ver que é um filhote, eu posso ter um coração um pouco maior, enfim, proporcionar até 1 ano, lógico, depois não tem jeito, e que um coração do ovelheiro gaúcho normalmente é diferente de um bulldog, e o do ovelheiro gaúcho às vezes aproxima mais de um felino, né? E na hora que eu transpor isso, eu vou conseguir entender melhor aquele raio-x daquele paciente, daquele biotipo, não é só raça, né? É biotipo, é o formato de tórax.
Bom, e aí a gente está em dúvida, vamos lançar mão de mais exames, os exames estão aí, tá? Podemos fazer eco, Doppler de avaliação de pressão do animal, eletrocardiograma, ecocardiograma e muitas vezes tomografia, ressonância magnética. A tomo ela é melhor para detectar, por exemplo, metástases, né, muito pequenas do que o raio-x. O raio-x, o que às vezes a gente faz? Né? Quem já me viu na prática conhece. Às vezes, ó, gente, vamos repetir esse raio-x mês que vem. Quando a gente vê uma massa, um padrão intersticial nodular bem específico, é. Quando a gente vê uns menores, também é. Agora, a gente às vezes cai em alguns pontos, né, que são. A gente fica em dúvida. Tem um padrão alveolar que está obscurecendo tudo, tem alguns tumores que pode causar isso, mas ele pode estar obscurecendo algum nódulo? Pode. Vou falar com certeza que não tem nódulo, um animal com padrão alveolar grande, eu não posso fazer isso. Então, eu mando para o clínico tratar essa ou cardiopatia, ou pneumopatia. E daqui, quando tiver bom, daqui 20 dias, a gente faz outro raio-x. A gente vê se tem ou não. A mesma coisa ocorre por efusão pleural, né? Então, gente, muito obrigado por essa atividade assíncrona. Quem quiser continuar aí, a gente continua, não tem problema. Agradeço novamente essa excelente participação de vocês. A gente pegou um tópico mais avançadinho, mas foi muito bom, muito bom. Aprendemos bastante hoje. E lógico, não é só hoje. Hoje a gente começou, temos atividade síncrona, temos o fórum, temos conversa com a monitora, temos conversa comigo, enfim. Um beijão, até semana que vem. Por favor. Então, gente, quem continua, quem quer fazer alguma pergunta, quer que volte um slide. Quer que eu apresente alguma coisa de ultrassom?